Hoje o nosso convidado trabalha literalmente com um dos principais órgãos para a nossa existência, que é o pulmão. E vamos falar também do Agosto Branco, que é o mês de prevenção ao câncer de pulmão. Eu trago aqui um dos principais médicos da nossa cidade, Dr. Eliezer Verdim. Ele que atua na Clínica Verdim também opera em vários hospitais. Você vai conhecer um pouco mais sobre a história dele na medicina. Antes de mais nada, eu gostaria de falar também do nosso patrocinador oficial, Alfaiataria São José, moda masculina de alto padrão para homens. Eu uso São José e recomendo. Agora sim, fique bem à vontade para conhecer mais uma história incrível de mais um profissional altamente qualificado que atende aqui, na nossa cidade, em Campo Mourão. Seja muito bem-vindo, doutor. Que alegria poder te receber aqui. Faz tempo que a gente vem conversando para gravar esse episódio. Espero que você esteja bem à vontade. Olá, Rodrigo, tudo bom? Obrigado pelo convite. Estaremos passando esses momentos aqui contigo, esclarecendo todas as dúvidas, mostrando um pouco mais do que é a especialidade médica da cirurgia torácica. Perfeito. O doutor Eliezer, ele também é casado com a Cristiane Cris Verdim, mais conhecida, né? E atua lá na Clínica Verdim Especialidade, Hospital Cisnor, o OPECAM e também no CEMIL. Mais algum outro, doutor? Unimed? Unimed também. E vamos agora, abrindo as portas nos próximos meses do novo Hospital Unimed. Novo. Vamos falar um pouquinho sobre ele também. E vamos conhecer um pouco sobre a cirurgia torácica, né? Acho que muita gente tem dúvidas sobre essa grande área da medicina. Mas antes disso, quem é o Dr. Eliezer Verdim? Da onde veio? Se formou aonde? E por que, né, a nossa cidade tão amada, Campo Mourão, foi a escolha para tocar a vida profissional e também, né, construir a vida pessoal aí? Muito boa. Todo mundo me pergunta, a resposta é bem interessante. Eu sou nascido em Vila Velha, Espírito Santo, criado no Rio de Janeiro e realizado em Campo Mourão. Olha. Então eu fiz a minha faculdade de medicina no Rio de Janeiro e aprove eu conhecer o Paraná, né, a cidade de Maringá, vim a Campo Mourão, conheci o Dr. Claudino e o Dr. Claudino nos abraçou. A partir de 2011 nós passamos a desempenhar a medicina aqui em Campo Mourão. Com o passar dos tempos, com a necessidade de haver um profissional da cirurgia torácica que não tínhamos na região, eu saí, fui especializar primeiramente em Ponta Grossa, em cirurgia geral, e posteriormente eu fui para Curitiba, realizando a residência de cirurgia torácica. Final de 2018, 2019, voltei em definitivo para Campo Mourão, abrindo o serviço de cirurgia torácica tanto para a cidade de Campo Mourão, anos depois, abrindo também na cidade de Umuarama. Olha que legal. Uma curiosidade, doutor, em relação à parte da cirurgia torácica, né? Foi uma escolha de um sonho ou você viu pela necessidade, pela carência de profissionais na área? Olha, essa resposta me faz lembrar o tempo que eu era aluno de medicina no Rio de Janeiro. Eu fui aluno voluntário do Hospital Getúlio Vargas, que fica no Complexo do Alemão. Então ali os estágios, nós vivenciávamos bastante cirurgias do trauma, tiro, facada. Então nós temos lembranças de pacientes que foram vitimados por trauma urbano, no tórax. E por ter um especialista no tórax ali, foi possível fazer uma cirurgia e salvar a vida do paciente. Já estando em Campo Mourão, com aquele desejo de ser cirurgião, mas sem ser especialista ainda, nós vimos algumas situações na cidade com a dificuldade de encaminhamento do paciente para o especialista fora da cidade. E ali renasceu o desejo da parte de ser cirurgião do tórax, e aí fomos em busca da especialidade médica. Aí fez a especialidade, né? E você é um dos pioneiros aqui em Campo Mourão, né? Na parte de cirurgia torácica, né? Eu não vejo que tenha tantos especialistas nessa área específica, né? No Paraná como um todo, nós somos poucos cirurgiões torácicos, né? Sim.
temos 60 e poucos cirurgiões, né? Em Maringá tem um grupo, Londrina tem outro, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Cascavel, Curitiba e região metropolitana. Nós voltamos para Campo Mourão com o serviço pioneiro, né? Foi aberto portas para que nós desenvolvêssemos essa especialidade aqui na cidade. Eu costumo falar que foi como se fosse comprado um terreno sujo, baldio. Então, isso foi aquele trabalho diário, dia após dia, para que as pessoas, os colegas médicos, conhecessem a necessidade de ter uma especialidade tão rica na parte da cirurgia torácica, né? Então, indo para o Umuarama, houve a necessidade de nós fazermos uma parceria com outro médico cirurgião torácico também. E aí veio a doutora Vitória. A doutora Vitória é natural de Maringá, porém ela fez a formação dela também em Curitiba, fez no Hospital Cajuru, e aí ela aceitou o desafio de vir trabalhar conosco, porém morando lá em Umuarama. Então hoje ela desempenha um serviço de torácica em Umuarama, com atendimento aos pacientes, e eu atendo aqui em Campo Mourão. Tá? Nas cirurgias nós dividimos o serviço então. Sim. Ela marca a cirurgia em Umuarama, eu vou lá e opero com ela. Sim. Eu marco aqui em Campo Mourão, ela vem aqui e opera comigo. Perfeito. Então quase diariamente tem algum cirurgião torácico passando pela estrada boiadeira. Legal. Eu sou de Umuarama, né? Cresci criado na cidade, uma cidade muito próspera também, tão boa quanto Campo Mourão, né? Que tem evoluído muito, principalmente no quesito saúde. Hoje nós percebemos um avanço na parte médica aqui muito forte, né? Inclusive, recebi vários colegas, né? E todos aí com a mesma opinião, vendo essa crescente, essa evolução da nossa cidade, principalmente de profissionais, né? Como que o doutor vê hoje a evolução de Campo Mourão, né? Visando que você chegou aqui no ano 2011, foi isso? 2011. 2011 já faz ali 25 anos, não, 15 anos já. 15 anos. Como que você observa isso, doutor? Então, a gente consegue fazer um paralelo aí nesse tempo de evolução. Eu digo muito o crescimento do próprio Hospital Centro e Clínicas, o Hospital Cisnor, Sim. em que eu fui um dos pioneiros na parte do SAMU, né? Médico do SAMU, quando implantou o SAMU em Campo Mourão. Então era comum o paciente da nossa região ter o diagnóstico de infarto, colocarmos na ambulância e levarmos até para Arapongas, que era nosso hospital referência para infarteiros. Depois, com o advento da hemodinâmica aqui na nossa cidade, a cirurgia torácica, a cirurgia cardíaca, os pacientes passaram a ficar na cidade. Perfeito. Né? Então, para o músculo cardíaco, tempo é vida. Sim. Então, o paciente tem um diagnóstico, já consegue ir ali para o pronto-socorro, já faz o seu cateterismo, sua angioplastia, já tem toda uma estrutura de especialistas. Mais recentemente, houve uma reestruturação do serviço de imagem do hospital. Então, hoje temos à disposição ressonância magnética, tomógrafo, ultrassom, raio-x digital, várias especialidades médicas no corpo clínico. Isso bem diferente de 15 anos atrás. Sim. E nesse mesmo tempo, o advento do curso de medicina para a nossa cidade, o que trouxe outros especialistas como professores da instituição. E aí, logo após o advento do curso de medicina, a estruturação tanto do Hospital Centro e Clínicas como do Hospital Santa Casa também, se tornando referências na questão de residência médica. Então, hoje, Campo Mourão não forma apenas médicos, mas também especialistas, tanto na área da medicina intensiva, pediatria, ginecologia, ortopedia, cardiologia, clínica médica, cirurgia geral e a parte da medicina intensiva também. Perfeito. Eu vejo assim, quando eu cheguei em 2017, né, era bem comum as pessoas se deslocarem mesmo para fora, né? Para buscar tratamento, profissionais, opções fora da cidade, principalmente Maringá. E hoje eu vejo assim, eu falo com muito entusiasmo porque hoje a população de Campo Mourão está bem assistida, né? Com os profissionais que tem, com a tecnologia que tem para cá também, né? Está sendo muita coisa realizada aqui na nossa cidade. E isso para a população é bom, né? Vamos ser sinceros, né? Com a duplicação da BR, tornou-se fácil chegar até Maringá. Sim, sim. Então, pela minha especialidade da cirurgia torácica,
Hoje a gente consegue oferecer uma estrutura para o paciente em ambiente hospitalar, com uma boa hotelaria hospitalar, cirurgias modernas com videotoracoscopia, videolaparoscopias. Não só eu, mas também como outros colegas, né, cirurgiões. E também outras estruturas. Hoje, em Campo Mourão, está muito prático o paciente que vai submeter a uma cirurgia eletiva passar por excelentes médicos cardiologistas para fazer seus riscos cirúrgicos, equipes de médicos anestesiologistas que vai conhecer o paciente na sua avaliação anestésica e depois no ato cirúrgico. Então isso trouxe uma segurança muito grande para a população de Campo Mourão e região também. Doutor, qual que é os casos mais comuns em que entra o seu trabalho? A cirurgia torácica, né? Qual que é a principal demanda ali? Qual que é o principal trauma que entra o teu trabalho? A cirurgia torácica, apesar de ser uma especialidade pouco conhecida, mas é uma especialidade bastante solicitada nos hospitais, né? A cirurgia torácica trabalha não somente com o pulmão, mas também com a parede torácica, com a traqueia, com o esôfago, com o pescoço. Então, doenças que interferem na traqueia, no pulmão, na parede torácica, sejam elas doenças benignas ou malignas, doenças que desenvolvem líquido, seja ele líquidos purulentos ou líquidos mesmo de derrame pleural, né? Então, quando você precisa fazer um diagnóstico da onde que é a origem daquele líquido, então chama-se cirurgião torácico. Perfeito. Nossa cidade, a gente tem um índice muito grande de acidente urbano em via pública, seja por motociclistas, seja por automóveis e agora mais recente pelos autopropelidos, né? Então o que acontece? Esses traumas torácicos podem furar o pulmão, sangrar, quebrar costelas, isso tudo vai para o cirurgião torácico. E também existe uma particularidade na cirurgia torácica, que é aqueles pacientes que sofrem de suor excessivo. Eu sempre falo que suor é normal. O excesso, que é aquele paciente que está constrangido, doutor, basta colocar o terno, eu fico molhando o rosto, as axilas, as mãos, os pés, entendeu? Tem que usar roupa escura, porque se eu usar roupa clara vai ficar aquela pizza nas axilas. Caramba. Existe a cirurgia minimamente invasiva, que é a simpatectomia vistorácica. O paciente vai no hospital, interna, faz o procedimento, no dia seguinte já está em casa, com uma reabilitação, estando apto a voltar ao seu trabalho e com 7 dias de atestado médico apenas, né? Olha lá. Então, a cirurgia é pouco divulgada, né? Temos outras opções de tratamento também, né? Toxina botulínica, a parte dermatológica, cremes, medicamentos, mas também existe, quando bem indicado, a cirurgia para parar de suar. O nome da cirurgia é simpatectomia videotorácica. Apesar de pouco divulgada, é uma cirurgia que é feita com total segurança, que temos excelentes resultados pós-operatórios dos nossos pacientes. Legal. Eu vejo que o doutor atende, né, a parte de câncer no pulmão, né, que é uma doença aí que imediatamente preocupa muita gente, né? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho, né, antes de falar da prevenção, né, o que acontece dentro do pulmão quando surge um câncer. Rodrigo, essa pergunta é muito boa, rapaz, porque o que acontece? Muito comum um paciente procurar a gente já com sintomas. Doutor, perdi 10 quilos em 3 meses, não sei o que está acontecendo. Doutor, eu estou com uma tosse, já tem meses e não melhora. Doutor, eu estou sangrando, quando eu tosso sai sangue, né? Esses são sintomas inespecíficos, porém, são sintomas que já levam a investigar um quadro de doença pulmonar neoplásica já mais de estágio avançado. Por quê? O câncer de pulmão em sua fase inicial, ele é silencioso, ele é sintomático. Então, o que se faz necessário, né? O grupo brasileiro de cirurgia torácica, pneumologia e oncologia, recentemente desenvolveu um protocolo, né, embasado nas literaturas internacionais, de rastreamento para a gente conseguir eleger quem são os pacientes, né, que têm maior risco de desenvolver câncer de pulmão, em que a gente possa conseguir fazer um diagnóstico mais precoce possível. Por quê? Um diagnóstico mais precoce possível aumenta em muito a taxa de sobrevida de cura desse paciente. Mas esse paciente,
ele não vai estar procurando o médico e não tem sintomas. Então esse que é o pulo do gato. Você conseguir fazer um diagnóstico inicial em um paciente que não tem sintomas. E quais são os sintomas ali que você considera mais comum, né? Que a pessoa já deve procurar o médico e muitas vezes não vai, porque acha que vai passar. Tosse, o que seria? Basicamente seria aqueles pacientes que são tabagistas ativos, porque 85% dos cânceres de pulmão estão relacionados, né, ao câncer de pulmão, ao cigarro. Então esses pacientes são tabagistas, né, de longa data, fazendo uso de 20 maços de cigarro ano, isso daí vai levar uma carga tabágica alta, com maior chance de desenvolver câncer de pulmão. Então, para esses pacientes, se começam a ter uma perda de peso não relacionado a um acompanhamento nutricional de emagrecimento, um emagrecimento súbito, sem causa aparente, ou com aquela tosse que não melhora, uma tosse diferente daquela tosse gripal recorrente, deve procurar o médico especializado. Não só o cirurgião torácico, mas também os pneumologistas. Temos excelentes pneumologistas aqui na nossa cidade, né? Basicamente, temos pneumologistas e cirurgião torácico acompanhando esse pulmão. E nosso desejo é que esse grupo de médicos do pulmão ofereça, com seu conhecimento, uma boa saúde para o pulmão da população morauense. Legal, falando do tabagismo ali, entrando nesse assunto nós temos um alto índice, né, de pessoas que utilizam do cigarro, principalmente, né, até vou um pouco mais para frente, eu queria que o doutor contribuísse com a galera agora do vape, né, nós temos um cigarro eletrônico também, né, qual que é a dificuldade desse pessoal de parar de fumar, na sua visão? Rodrigo, o que acontece? O cigarro eletrônico, ele está tendo muito acesso à população mais jovem, adolescentes, jovens, e até mesmo aquele paciente que é tabagista, mas ele entende que o cigarro eletrônico é um mecanismo para tentar parar de fumar. Ele é mais cômodo também, né? Então o que acontece? É mais cômodo. Só que o cigarro, o vapor, né, o cigarro eletrônico, ele tem uma combustão que ele está associado a muitas partículas químicas que podem trazer malefícios ao pulmão. Não só ao câncer de pulmão, mas também, recentemente, eu fiz uma revisão na literatura para escrever para uma revista, associando a doença obstrutiva pulmonar, chamada DPOC, ligada ao cigarro eletrônico. Imagine, essa doença é muito comum em paciente com faixa etária mais lá na frente, né? Sim. Em que tem acesso ao cigarro, mas a gente está tendo diagnóstico em paciente mais jovem. Por quê? Pelo acesso fácil e o uso indiscriminado do cigarro eletrônico. Há um pouco menos de 2 anos, né? há um pouco menos de 2 anos, nós operamos 2 jovens em Campo Mourão, né? O que eles tinham em comum? A faixa etária, foram acometidos de uma pneumonia que não estava resolvendo com antibióticos, uma pneumonia complicada, e os 2 eram fumantes de cigarro eletrônico há mais de 1 ano, né? A partir de que idade já tá chegando? Você pega aí a adolescência, alguns Cara, de 9 anos para cima, 19? 9 anos para cima já está tendo contato. Esses meninos que eu operei, esses 2, a faixa etária de 14 e 15 anos. 14 anos. Perderam o segmento do pulmão, para você ver. Nós fizemos a cirurgia, o pulmão estava necrosado. O antibiótico não chegava naquele pedaço do pulmão. Então houve a necessidade de fazer a cirurgia, os pacientes saíram bem, recuperaram, e o que eles têm em comum era o cigarro eletrônico. Esses 2 casos até gerou um artigo com os alunos de medicina da Faculdade Integrado. E como que o sistema da saúde hoje, doutor, você que está envolvido com a parte da educação, né, está sempre se atualizando, há uma preocupação muito forte dessa do cigarro eletrônico, porque uma hora vai sobrecarregar também o sistema público, né? Como que o pessoal tem visto isso? Né? Já estão tomando algumas medidas? Como que tá essa situação? A gente vê esse vício, né? As leis existem, né? Senão deveria ter esse fácil acesso. Tem esse fácil acesso não porque a lei permite, é proibido, né? Só que existe o comércio ilegal disso, né?
também, querendo sim ou querendo ou não, muitos pais fazem vista grossa, né? Cedendo à vontade do filho, mal sabendo eles que isso vai gerar um problema muito sério na saúde do menino futuramente. Não tem benefício. Eu acho Não que na tem minha visão não tem benefício nenhum. né? E o pessoal comenta muito, né? A grande maioria acha que o câncer de pulmão ele é exclusivamente somente para quem fuma. Isso é verdade ou é um mito? É o mito. Conforme eu falei um pouco mais cedo, 85% Sim. dos diferentes cânceres de pulmão estão relacionados ao tabagismo. E os outros 15%, Rodrigo? Exatamente. Então, esses 15% estão naquela turma que se enquadra no fator genético familiar. Aquele seu avô, aquela sua avó que tem um sítio, que faz uso do fogão a lenha, Isso influencia? influencia e muito, Eita. tá? O cigarro eletrônico. E os estudos estão sinalizando, ainda não se sabe o motivo, mas está tendo um leve aumento do diagnóstico de mulheres em idade jovens também. Então, o que acontece? Esse grupo, essa faixa etária, também pode ser acometido pelo câncer de pulmão. Também aqueles que estão expostos, né, nos seus locais de trabalho, em que fazem inalação de poeiras ou de produtos químicos, que através da inalação vai para o pulmão também. Legal. Por isso que é tão importante a prevenção, Sim. né? E nós estamos no mês do agosto branco, né? Vamos falar um pouquinho sobre, né? É igual você, a gente estava conversando um pouco mais cedo, né? Falando que levanta uma bandeira para conscientizar as pessoas, né? Sobre esse mês tão importante. Então eu gostaria que você explicasse para a população de Camorão que nos acompanha agora, né? Dentro desse mês de agosto, né? Quais são as ações, o que vocês estão aí promovendo para a população em relação à informação da parte da prevenção? Legal, legal. Eu sou membro do Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica. Recentemente eu estive em Porto Alegre no Congresso Sul Brasileiro, né, da GBOT Sul, em que os colegas cirurgiões torácicos, oncologistas clínicos, pneumologistas, esteve reunido, trazendo as atualizações do rastreamento de câncer de pulmão. Tivemos algumas atualizações que eu vou apresentar aqui, mas basicamente seriam para aqueles pacientes com a faixa etária de 50 a 80 anos tabagistas ativos. Até então, aqueles pacientes que pararam de fumar nos últimos 15 anos, mas na nova atualização não tem mais esse tempo. Se você é ex-tabagista, deve procurar um médico. Tá? E como é que você vai fazer o exame não tendo sintoma? O rastreamento é para essa faixa etária, a exposição ao cigarro, deve procurar o seu médico e realizar uma tomografia, né? Tomografia de tórax. Sim. Essa tomografia, se ela aparecer alguma mancha, algum nódulo, né, vai ser avaliado. Então, o que acontece? Passa pelo cirurgião torácico ou médico pneumologista, tá? Se houver necessidade, vai ser feita uma biópsia, né? E essa biópsia vai mostrar se é uma coisa maligna, se é uma coisa benigna, né? Muitas vezes, aquele nódulo, aquela manchinha, é alguma coisa cicatricial. Nós saímos de uma pandemia muito séria, né? Então, muitos pacientes ficaram com sequelas do pulmão. Do parte do Covid. Então, da parte do Covid. Pacientes que foram cometidos no passado, de criptofose, pneumonia, e ficou aquela sequela pulmonar, pode ter um nódulo calcificado, né? Mas quem vai saber diferenciar é o médico. Então, o que acontece? Pensando nisso ao longo dos anos, né, nós levamos este assunto para a faculdade integrado. Então, hoje os nossos alunos eles estão saindo da faculdade com esse conhecimento da cirurgia torácica específica sobre o rastreamento de câncer de pulmão. Então, hoje a população chega para ser atendido na UPA, no postinho de saúde, temos ex-alunos da faculdade de ação médicos que já sabem avisar, ó, você, rapaz, precisa de fazer uma tomografia, você é tabagista, você se enquadra no protocolo, tá? E aí, se houver alguma imagem sugestiva, aí que encaminha para o pneumologista, para o cirurgião torácico. Outra forma também que nós falamos em incidentaloma. Vou te dar um exemplo. O paciente vai na UPA,
por algum motivo, suspeita de uma pneumonia ou uma bronquite, aí o doutor vai, faz um exame de imagem e aparece lá, um nódulo suspeito, né? Pode acontecer também. Também aqueles pacientes que o cardiologista acompanha, que vai pedir um exame do tórax e pode aparecer alguma imagem, um incidentaloma. Por quê? Eu estou repetindo, na fase inicial do câncer de pulmão, ele é assintomático. Então pode acontecer de você fazer algum exame e aparecer aquela manchinha que ainda não desenvolveu, não manifestou nenhum tipo de sintomas. Aí sim, você encaminha para o médico especializado, médico do pulmão, que ele vai fazer a avaliação e, se for necessário, vai fazer uma biópsia. Essa biópsia, o patologista vai entregar o resultado do que se trata, vai ser avaliado qual que vai ser o próximo passo do tratamento, né? Se o tratamento é oncológico, se vai ter que passar pela quimioterapia, Sim. se vai ter indicação cirúrgica, se não vai ter indicação cirúrgica, né? Hoje, em nossa região, nós conseguimos fazer cirurgias do tórax com a retirada desses nódulos pulmonares, com segmentos do pulmão, por cirurgias minimamente invasivas, né? Legal. E isso é muito bom para o paciente, porque diminui dor pós-operatória, diminui tempo de internação hospitalar, o paciente retorna mais cedo ao seu trabalho, o paciente fica menos tempo internado no hospital. Isso tudo é benefício para o paciente. E também em Campo Mourão, nós temos excelentes clínicas de imagens. Sim. Então, se você for nas clínicas Quem que o seu médico importantíssimo. pediu os exames, Sim. né, você irá fazer o exame do tórax com excelentes aparelhos na nossa cidade. Nós temos aqui em Campo Mourão. Esses exames, eles são, assim, primordiais para você detectar ali nódulos, né? Então, se é solicitado ao paciente, é porque é necessário. É necessário. E eu acho interessante ali no Cisnor, no Center Clínicas, nós temos ali o serviço de radiologia do hospital, como eu falei, com exames de imagem, e também temos a residência de radiologia. Então é comum o paciente me procurar ali no hospital, já faz o exame de imagem, eu já discuto com o radiologista, já tenho o residente que participa da discussão, né? E o paciente sai ali com o resultado definido, o que vai ser feito, do que se trata aquela imagem, se é só acompanhar, se vai ter que fazer uma biópsia ou não, né? Quando a gente fala em biópsia, o paciente fica com medo. Mas hoje, quando a gente fala de nódulos mais periféricos, próximo da parede torácica, em Campo Mourão já é possível fazer biópsia guiada por tomografia ou ultrassom. Você vai na clínica, faz uma anestesia local, faz a biópsia e vai para casa. Nem precisa ficar internado no hospital. Caramba. Então, assim, Nossa, são tecnologias que estão à nossa disposição em Campo Mourão. Sim, isso é importante, né? A Sim. tecnologia, ela veio para trazer coisas boas, né? A galera sabendo usar, né, doutor? Sim. Outra coisa, uma curiosidade minha, existe, até parece uma pergunta, né, leiga, muito leiga, mas assim, existe algum caso de pneumonia que pode avançar para um câncer de pulmão ou não? Existe, ou o contrário, o paciente que é cometido Pelo câncer? pelo câncer, com a imunidade Pegar baixa, ele uma pode pneumonia. ter uma pneumonia, né? Ah, interessante. Então é comum a fala, né? Uma pneumonia secundária ao câncer. Perfeito. E como que é com o paciente, né, tratando de câncer, quando fala a palavra câncer, né, é comum vir a aflição, né, muitas vezes o desespero da família, né? Como que você lida com isso no dia a dia? Hoje a gente tem que estar ligado a grupos, né? Então o que acontece? No ambiente hospitalar, a gente tem uma equipe multidisciplinar. Temos o apoio do serviço de psicologia, né? Do serviço social. Muito importante quando o paciente procura o médico, está varado do seu familiar, Sim. né? E é importante o paciente estar ciente de tudo que está sendo feito, né? Perfeito. O que está sendo investigado, o que veio de resultado dos exames, né? Qual que é o diagnóstico, qual que é o próximo passo. A relação médico-paciente tem que ser muito importante, porque o É paciente... um elo de confiança, né? É o elo de confiança, ele merece Você vai acompanhando tudo bastante. que está acontecendo com ele, isso mesmo. E quando fala em prevenção ali, né, quando é descoberto, né, um câncer já no início, qual que é a taxa de sucesso?
A taxa vai depender do tipo do câncer. Do tipo, né? Nós temos diversos subtipos de câncer de pulmão. E aí ali vai ter o tipo de tratamento e ali as respostas que ele vai ter ao tratamento. E cada tipo vai mostrar a sua taxa de sobrevida ao tratamento. E tem cura? Esse paciente ele vai ser acompanhado, né, durante o seu tempo, sua jornada. Sim. Tá? A maioria dos cânceres de pulmão nós falamos em taxa de sobrevida. Taxa de sobrevida. Interessante. Que é o tempo que vocês vão tratando aquele câncer, mas é por um tempo, muitas vezes, bastante extenso. Sim, isso é pela estatística, né? Sim. Porém, eu conheço e acredito em milagres. Tá? Sim, isso é importante. Como médico cristão, também temos a nossa religiosidade e também já presenciamos pacientes que já estão livres do câncer. Legal. Né? Continuo acompanhando com o médico, tá? Mas não manifestou mais a doença no seu organismo. A esperança, o paciente ele tem que ter uma esperança da cura também, né? Isso fez muita diferença, viu? Ele tem que estar ali animado para passar pelo tratamento, né? Sim, sim. Porque eu sempre brinco, né? A gente tem uma amiga, né, que está passando por esse processo e eu converso com ela. Ela tem a cabeça muito jovem. Então, assim, ela aceitou bem a condição que ela tem hoje e ela está passando muito bem, inclusive. Né? Está superando os desafios. Na sua rotina, no dia a dia, doutor, qual que é o erro mais comum que você vê acontecendo quando o paciente é diagnosticado com o câncer? Existe um estudo que mostra, é interessante esse estudo que mostra, e deixa claro que o médico não sabe ouvir o paciente. O médico interrompe o paciente em menos de 3 minutos de conversa. Ou seja, muitas vezes você está naquela tarefa do dia a dia em atendimento de pacientes com doenças mais simples, mais fáceis de ser tratado, e quando chega um paciente desse, ele merece mais atenção, mais tempo, esclarecer todas as suas dúvidas, quais são todas as possibilidades. Então, o erro mais comum é falta de disponibilizar tempo para o paciente. Para escutar. Nem sempre ele vai ter aquela maturidade de se abrir na primeira consulta, na primeira avaliação, né? Então, o que acontece? Você tem que ter essa relação com o paciente, ele tem que entender do exame que ele fez, você mostrar a imagem para ele, explicar aquela imagem, mostrar o que ele está cometido daquela doença, explicar tudo para ele. Infelizmente, o câncer, quando o paciente chega no nosso consultório, a gente descarrega um caminhão de informações que ele não gostaria de ouvir, né? Então, logo depois, ele acaba não entendendo tudo que está sendo dito, né? Então, é comum gerar dúvidas para o paciente, e os meus pacientes eu peço, na próxima consulta, você traz tudo anotadinho, que você ou sua família teve dúvidas na conversa que a gente vai esclarecer melhor. Né? Então, essa relação, deixar o paciente bastante ciente do quadro dele, do quadro atual dele. Legal. E é até bom, né, isso, compartilhando a tua experiência, né, acredito que vai contribuir muito com os médicos novos que querem entrar nessa área. Né? Qual conselho você daria para o médico que quer trabalhar na área de câncer de pulmão, essa área torácica, né? Que é uma área tão bonita, que vem crescendo tão bem aqui na nossa cidade, na verdade aqui na nossa região. Qual que é o conselho que você daria? Não só a parte do câncer de pulmão, mas sim o médico oncologista, o médico que vai querer lidar, seja ele um oncologista clínico, um oncologista cirúrgico, ou cirurgião torácico. Essas especialidades te levam a demandas de estudo, né? De sempre ter atualizações. Nós estamos vindo de congresso sul-brasileiro, né? Com bastante atualizações na área da imunoterapia, né? Então, o que acontece? Esses médicos que querem especializar nessa área vão ter que muitas vezes abrir mão da sua vida social para estar estudando um pouco além, um pouco a mais. O conhecimento a mais que você vai ter vai ser em benefício do seu paciente. Você vai ter que ter disponibilidade para você participar de congressos, estudar, estudar e estudar. Aí tem que estudar bastante. E falando dessa parte de cirurgia,
né? Vamos entrar um pouquinho, até mesmo o pessoal de casa, né? Entrar um pouquinho no centro cirúrgico aqui com o doutor Eliezer, né? Qual que é a média, doutor, de uma cirurgia hoje, um nódulo ali no pulmão, qual que é a média de tempo, né? Como que funciona aí? Vai depender muito do porte e do tipo cirúrgico, né? Sim, Hoje nós temos cirurgias desde cirurgias pequenas do pulmão, um segmento do pulmão, ou cirurgias que a gente vai retirar um lobo do pulmão, né? Ou até mesmo o pulmão inteiro, né? Vai depender do porte cirúrgico e do tempo cirúrgico, né? O que que nós temos hoje na anatomia humana, né? Do lado esquerdo, nós temos o lobo superior e o lobo inferior. Do lado direito, o lobo superior, médio e o lobo inferior, né? Então, a depender do tipo do câncer, do tamanho dele, do estadiamento dele, vai ter o suporte cirúrgico, né? Se vai ser ressecado mais ou menos o pulmão. e o paciente que opera hoje, ele perde uma parte do pulmão, ele consegue viver normalmente? Essa resposta nós temos através de um bom pré-operatório, né? Então a gente precisa previamente fazer um estudo de reserva capacidade pulmonar. Vou te dar um exemplo. Um paciente que tem um pulmão bom previamente, mas foi acometido de uma doença, Sim. né? Só aquele segmento do pulmão que está doente. Agora, o segundo paciente, aquele que passou a vida toda fumando, que já tem enfisema pulmonar, que depende de oxigênio domiciliar, esse paciente vai ser muito mais difícil de sair de uma cirurgia, de acordar, despertar, de sair de uma ventilação mecânica, né? Então, existem classificações de risco pré-operatório, tanto da parte de anestesiologia, cardiologia e a parte pulmonar também. Perfeito. Doutor, eu anotei uma pergunta aqui para você, né? O que mudou na cirurgia torácica nos últimos anos que tornou esses procedimentos mais seguros ou menos agressivos? Essa pergunta eu acho muito interessante, porque quando estava sendo de Curitiba, estava sendo implantado a cirurgia robótica. Eu falei, vou voltar para Camorão, uma população de 100 mil habitantes. Cirurgia robótica em Camorão, será que está impossível? E aí eu voltei para Camorão, no segundo ano que eu estava em Camorão definitiva, Londrina inaugurou o serviço de cirurgia robótica. E há uns 2 anos atrás, um pouco menos, eu e um grupo de cirurgiões aqui de Camorão, nós fomos para a inauguração da cirurgia robótica em Maringá, aqui do lado de casa. Estou sabendo. Então, assim, a cirurgia robótica veio para ficar, né? O carro-chefe é as cirurgias urológicas, mas a cirurgia torácica também tem ganhado seu espaço, né? É uma cirurgia segura, uma cirurgia comparado com a videotoracoscopia, as duas são incisões pequenas, né? Em que oferece para o paciente menor tempo de internação hospitalar, menor dor pós-operatória. A cirurgia de vídeo, que é a videotoracoscopia, as pinças, depende da rotação da mão, né? A cirurgia robótica, as câmeras elas são mais específicas ali, então você consegue ter uma visualização bem melhor e no cockpit ali você consegue fazer manobras cirúrgicas muito mais detalhistas. Infelizmente ainda essa tecnologia não está disponível para os planos de saúde, né? Mas a ANS já está sinalizando com portarias que num futuro bem próximo vai ser possível. E o legal é que também não precisa estar no mesmo local, né? Você Sim. consegue fazer o paciente de um lado, o cirurgião... Um exemplo, a tecnologia está em Maringá. O paciente não necessariamente precisa estar em Maringá. Você consegue operar... O princípio desse estudo foi medicina de guerra mesmo, né? O que era mais fácil? Levar o cirurgião até o front de guerra para salvar o soldado ou levar o soldado ferido num hospital com porte cirúrgico, mas com um especialista naquela trauma que o paciente precisava fazer a cirurgia, e esse cirurgião muitas vezes até mesmo em outros países, né? Recentemente, um grupo de Curitiba, que tem uma escola de preparação de cirurgiões, que eu já fiz cursos ali, conseguiu fazer uma cirurgia robótica com um paciente em outro país. Ok. Né? Com um cirurgião ali em Curitiba operando,
Isso, total segurança. Como a tecnologia vem bem. E quando você entra hoje no centro cirúrgico, né, que você se depara ali com a tecnologia e também com a experiência, com a caminhada, né, da tua especialidade, né, o quanto isso contribuiu para ser o médico que você é hoje? O crescimento foi junto com a equipe, né? Eu vejo hoje estamos fazendo cada vez mais cirurgias mais complexas, né? Nas diversas especialidades. E também a tecnologia vinda de outras especialidades também, né? Hoje o anestesiologista ele consegue fazer uma boa anestesia para mim, bloqueios anestésicos guiados por ultrassom, em que esse paciente vai ter melhor controle de dor pós-operatória imediata. Então, isso são tecnologias aplicáveis também a toda a equipe cirúrgica no bloco cirúrgico no hospital. Legal. E você comentou sobre o Congresso de Porto Alegre, né, que foi recente. Inclusive, foi por esse motivo que você não estava no coquetel da revista, não foi? Foi isso mesmo. Aí, ó, para você entender que a vida do médico também não é só glamour, não, né, doutor? Às vezes você tem que, né, deixar de ir a algum evento, algum compromisso com a família para estudar. Lá em Porto Alegre, o que foi mais discutido? Né? Quais, assim, fala aí um spoiler para a galera, o que vocês discutiram mais tratando de tecnologia, de tratamento? Foi falado bastante agora da atualização do rastreamento de câncer de pulmão, que não precisa mais ser aqueles pacientes ex-tabagistas com 15 anos, né? E, inclusive, nós temos palestras nas igrejas sobre a saúde do homem, da mulher. E é muito comum eu falar, não é porque você foi para a igreja e parou de fumar que você não tem que acompanhar com o médico, né? Você teve exposição por longa data ao cigarro, você tem chance de ter doença de pulmão, não só o câncer de pulmão, mas sim outras doenças relacionadas ao cigarro, né? E esse rastreamento é pela vida toda ou é só por um período, quando para de fumar? 50 a 80 anos, tá? Então, aqueles pacientes que pararam de fumar, até seus 80 anos deve ter acompanhamento. Quanto mais tempo longe do cigarro em que foi cessado o vício do cigarro, melhor para o paciente. Quanto mais tempo afastado do cigarro, menor a chance de desenvolver a doença, né? Mas tem que acompanhar. Eu anotei aqui também, doutor, o que existe hoje na cirurgia torácica que há alguns anos parecia coisa do futuro? A própria cirurgia robótica, Robótica. né? A gente vê hoje a capacitação dos colegas, né? Eu sou ligado ao grupo da robótica do Marcelino Champagnat, lá em Curitiba, né? Então, um paciente que nos procura, que tem um desejo de submeter a cirurgia robótica, a gente consegue levar a Curitiba. A equipe que eu faço parte faz a cirurgia com o paciente. Assim, em condições de alta, volta para Campo Mourão e a gente continua acompanhando o pós-operatório desse paciente. Até há poucos anos atrás a gente não falaria sobre essa tecnologia, né? E ela está vindo e está vindo muito forte. Sim. Né? E tomara que entre também no plano de saúde, né? Fica mais acessível para a população. E o que eu achei interessante de Maringá, nessa parte da robótica, trouxeram também o curso de qualificação para o cirurgião. Bom. Então, o que acontece? O cirurgião de Umuarama, o cirurgião de Cianorte, o cirurgião de Camborão, o cara quer se habilitar para ter seus pacientes, vai fazer o curso de certificação, de capacitação em cirurgia robótica e vai passar a operar seus pacientes ali em Maringá. Né? Perfeito. Não vai ter que esperar a tecnologia chegar na cidade melhor. E você está numa cidade maior, com porto cirúrgico maior, mais próximo da sua cidade de origem. Legal. E olhando assim para os próximos anos, como que você vê isso? Né, esse avanço tão rápido na medicina, né, com novas tecnologias, né, como que você observa aí daqui a alguns anos? Olha, o que está trazendo para a gente também muito rápido seria o uso da inteligência artificial na medicina. Né? Já está entrando, hein? Algumas pessoas têm medo de perder o emprego por causa da IA, mas como foi dito lá no Congresso, em todas as áreas. No final do dia vai ter que ter um médico para assinar o que foi feito durante o dia. Então, o que nós vemos? Um exemplo banco de imagens que podem ser avaliados pelo IA e trazer um diagnóstico mais precoce, mais fidedigno,
né? É uma estrutura de um texto, de um prontuário eletrônico, né? Pesquisa científica se torna mais fácil de melhor acesso. Então, hoje, a inteligência artificial veio para melhorar o serviço médico, mas não substituir o serviço médico, né? O médico tem que ter a IA como seu amigo, seu parceiro. Sim, Tá? importante. Tem que saber usar, né? Não dá para substituir. E como que o paciente chega em você? Você já teve algum questionamento? Doutor, mas eu olhei lá no chat GPT e o chat está falando isso, né? E a sua opinião médica está falando isso. Você já se deparou com alguma situação como essa ou não? Eu tive uma situação bem interessante que me acendeu a luzinha, mas que foi de uma forma que a paciente me apresentou o acompanhamento mesmo de nódulo pulmonar, né? Ela está vindo acompanhando comigo há alguns anos, então é muito comum eu pegar as imagens e mostrar para ela a evolução dos nódulos, estão crescendo, se não estão crescendo, se ficaram estáveis. O que que ela fez? Ela pegou os laudos prévios, informou o ChatGPT e ele criou uma planilha mostrando o tamanho de cada nódulo com a data que foi feita a tomografia. Então, para ela, facilitou o entendimento, né? E aí, quando ela me mostrou, facilitou que eu mostrasse para ela. Então, assim, veio para somar e facilitar o entendimento dela. Foi muito bom, foi bem bacana, foi interessante mesmo. Legal. E qual que é o desafio, qual que é o principal desafio hoje que você encontra na tua área? Na tua rotina de hospital, na rotina de clínica, né? Falando aí, informação, falamos bastante que a tecnologia está vindo aí, né? Não está vindo, já chegou. Qual que é o principal desafio hoje do Dr. Eliezer? Levantando a bandeira do agosto branco, hoje o nosso grande desafio é fazer um diagnóstico de câncer de pulmão mais precoce possível. Ainda nós temos dificuldade de acesso às imagens, ao especialista, né? Por falta de informação mesmo, tá? Então, o bom seria que esses pacientes que eu falei que são elegíveis ao rastreamento de câncer de pulmão, ter o seu médico de confiança, né? Ter acesso às imagens para chegar no consultório do médico especializado e ele saber interpretar não só a imagem, mas também o paciente por um todo, né? Para fazer um diagnóstico preciso em tempo oportuno. A prevenção sempre é o melhor, né? A prevenção sempre Melhor prevenir do que tratar, né? Na faculdade nós falamos lá para os alunos, né, cirurgicamente falando, em tempo oportuno cirúrgico e ressecabilidade cirúrgica. Quanto melhor o tempo oportuno, maior a chance de cura do paciente, né? Aquele tumor pode estar avançado, ele é ressecável, mas nem todas as vezes que é ressecável, ele vai ser curativo, vai ter que ser feita uma complementação, porque a gente perdeu o tempo cirúrgico lá no início daquela lesão que estava pequena ainda. Eu vejo assim, entendendo um pouco mais sobre o rastreamento, achei muito interessante. Acredito ser um tema muito pertinente para a saúde pública começar a bater um pouco mais em cima também, né? Sim, sim, assim como nós, dentro da saúde pública, existe já algumas legislações com relação a, um exemplo, o Outubro Rosa, né? Novembro Azul. Novembro Azul, né? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, junto com o Conselho Federal de Medicina, já está nos trâmites, né, com o Ministério da Saúde, para também tornar isso como campanha nacional, né, de maior acesso à população. Eu tenho um amigo, cirurgião torácico também, ele é baiano e ele faz muita ponte São Paulo-Bahia. E ele conseguiu com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, em que fosse colocado um tomógrafo dentro de uma carreta, né? Então ele conseguiu no estado da Bahia que essa carreta se torne itinerante. Olha lá, legal. Né? Então, aqueles pacientes que estão no posto de saúde
que são elegíveis e em algum momento ali a carreta vai passar na sua cidade, vai fazer o exame de imagem. Sim. Se aquele exame de imagem sinalizar que tem que passar para o especialista, já consegue. Já consegue, já. Mas isso é o trabalho pioneiro, né? Sim. Que está levando a um estudo em que, se houver viabilidade, poxa, é muito bom para a população, não só da Bahia, mas também com a população brasileira. E na sua visão, qual que é a importância hoje, né, do nosso, não vamos falar especificamente de Campo Mourão, mas dos gestores públicos, né, para que essa informação chegue com maior qualidade e os tratamentos também? Hoje, o gestor público, ele precisa ter a questão do caixa financeiro, você conseguir acompanhar a tecnologia, né? Hoje a tecnologia, quando ela chega, ela não chega barata, né? Então a gente depende de recursos para poder tornar viável, né? Seja tecnologia por exames de imagem, seja por tecnologia de tratamentos, né? Quimioterápicos, imunoterapia, tudo isso. Melhor é aceitação, né, do Ministério da Saúde em trazer para a população como um todo. E isso nós estamos vendo, né, nas reportagens, alguns tratamentos novos na área de câncer está sendo incluídos na rede pública de saúde, que vai ser um grande avanço para a população brasileira. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade particular minha, doutor. Bom, Você acredita que dentro de alguns anos para frente existe uma possibilidade de chegar aí uma vacina, alguma coisa assim para de fato mesmo prevenir câncer ou não? olha, o câncer ele sofre mutação rápida, né, nas células. Então, quando a gente vê essas pesquisas, nenhuma consegue efetivamente chegar, né, até o momento. Mas, como eu te falei, nós temos diversos subtipos de cânceres. Então a gente vai Mas alguns mais leves. vindo, acompanhando a tecnologia, os estudos, né? A gente almeja que alguns tipos de câncer a gente consiga prevenir, né? Com as vacinas. Acredito que já passou muitos pacientes por você, né? Até hoje você deve acompanhar muita gente, né? Que passa por tratamento. E tem algum caso que já marcou muito a sua carreira? Sim, sim, temos alguns casos bastante interessantes, né? É, eu lembro de um caso que a paciente envolveu o câncer e a fé, né? Ela teve um câncer de intestino, foi operado, fez o tratamento. Anos depois apareceu uma mancha no pulmão no acompanhamento, né? Essa mancha fez a tomografia, né? E houve a necessidade de fazer uma biópsia. Foi feita a biópsia minimamente invasiva. Era um câncer. A origem era do intestino, que no passado havia sido tratado. Nós retiramos esse câncer cirurgicamente, né? No ano seguinte apareceu o nódulo do outro lado do pulmão, né? Foi feita a biópsia, o mesmo tipo, né? E houve a necessidade de uma nova intervenção cirúrgica. Quando nós chegamos no bloco cirúrgico, ela estava com as mãos erguidas aos céus, agradecendo a Deus pela cura. E aí? Eu tinha a biópsia confirmando e tinha a fé dela, né? Eu optei e repeti a tomografia. Nessa tomografia, a lesão, o tumor regrediu de tamanho. Então ela passou a acompanhar conosco. Até agora não desenvolveu de novo essa lesão. Ela considerou que ela foi curada, né? Sim. Foi considerada curada. Respeitamos a fé dela, né? Mas também ela acompanha conosco. Legal. E o que que mudou? O que que a sua profissão, doutor, contribui, né, para sua vida pessoal quando você olha mesmo para a tua vida, né? Você pega tantas situações, né, de condição de saúde. Como que você vê isso? O que te ajuda? Por Campo Mourão ser uma cidade pequena, é muito comum a gente ir de mercado, em locais e a população vir, né? Ô doutor, o senhor atendeu meu parente fulano de tal, ele ficou bem. Então,
a realização pessoal de você ter um conhecimento médio e aplicar na vida daquela pessoa com finalidade de benefício, né? E o respeito e agradecimento da população. Isso foi uma das coisas que me fez ficar em Campo Mourão, né? Esse contato, não só dentro do hospital, mas sim Essa fora do proximidade. hospital, essa O proximidade. Mourãoense ele é bem caloroso, né? Exatamente. E até anotei uma perguntinha aqui também, né? Você que tá nos acompanhando, né? Você acha que falar com um cirurgião é fácil? Então nós temos que fazer algumas anotações, até mesmo para contribuir que chegue uma informação de qualidade para você. O que nós queremos é te informar, né? E também o doutor está aqui, né, passando o que tem de tecnologia, o que tem de novidade na medicina. Por isso que nós temos aqui um médico muito bem atualizado. Existem algumas coisas que os pacientes ensinaram que nenhum livro de medicina conseguiria ensinar. Sim. A fé, a persistência, né? Não deixar se abalar pelo adverso, né? Recentemente eu tive a experiência de um paciente, Sim. ele é até pai de um conhecido meu, com câncer no rim, com metástase cerebral e metástase pulmonar. Tá? Me procurou, conversei com ele, encaminhei para o serviço de urologia, foi feito a cirurgia do rim oncológica, ele está fazendo suas sessões de radioquimioterapia e recentemente ele me encontrou na rua e me deu um forte abraço. Falou: doutor, por você ter sido sincero comigo, eu encontrei força para lutar e eu vou vencer. Olha lá. Rapaz, o paciente com metástase cerebral. Caramba. O cara, assim, com uma alegria de viver tremenda, né? Então isso é um ensinamento muito grande pra gente, que vale a pena a gente continuar com o nosso trajeto como médico, que nós escolhemos há tantos anos atrás e que vale a pena a cada dia. Isso aí, que testemunho interessante, porque muitas vezes a gente reclama tanto da vida, né, por alguma situação, né, tão pequena, algum probleminha, né, uma falta de dinheiro, coisas menores, né? E esse paciente com algo um pouco mais grave, dando graças a Deus pela vida, vivendo com alegria, né? Porque ele, como nós, não sabemos o último dia também. Nossa vida é um conto ligeiro, né? Então que nós possamos viver nesse mundo terreno, o tempo que Deus permitir, de uma forma em que nós possamos entender qual o nosso propósito de vida, né? Não deixar que os problemas da vida consumam o nosso coração, né? Falo no campo tanto da mente, da depressão, como também no campo físico, né? Em que a depressão, o desânimo, né? Falta do interesse de viver, isso tem trazido também doenças físicas para a população. Você tocou num ponto muito interessante assim, né? Até mesmo assim para a gente passar para o pessoal, porque às vezes descobre um câncer, a pessoa é pego de surpresa, né? Isso pode avançar para uma depressão se não cuidar, porque o psicológico ele tem que estar bem preparado, né? Para a pessoa que descobriu um diagnóstico recente. Qual que é o conselho que você daria? Essa necessidade de a gente ter um grupo multidisciplinar, né? Então, o paciente ter o apoio não só do psicólogo, mas também de sua família, né? Você não deixar o paciente, o seu parente, estar sozinho nessa jornada, nessa batalha. Abraçar a causa e caminhar junto, né? E falar de coisas boas, Muito né? importante. Falar de coisas boas. Coisas boas, ânimo, coragem. Deixar quieto o pessimismo, né? Só atrapalha. Boa, porque pessimismo atrapalha muito. E a gente vê muitos casos na questão da forma que o tratamento ele interage no paciente. Aquele que leva a vida com bom humor é aquele que se entrega à doença, né? Isso é nítido no nosso ambulatório. E eu acredito porque, assim, igual eu já falei no início, né? Já acompanhei situações, né? Acompanho essa colega nossa também.
e o quanto é importante, né, quem está ao lado levar uma energia boa, né, levar boa informação, um bom papo, não desanimar, porque você, ai, tadinho, olha, não vai aguentar muito tempo. Esse tipo de informação não ajuda em nada, né? Sempre, como cristão, eu falo ali na Bíblia, até escrito lá que nós somos templo, corpo de Cristo, né? Sim. E se nós somos templo e corpo de Cristo, sabendo das exposições que nos vai levar a doenças futuras, como é que a gente está cuidando desse corpo? Então, eu creio que a informação é de grande valia, né? Perfeito. Não tem como eu chamar a atenção de um paciente se ele não tem o conhecimento. Ah, doutor, mas eu não sabia que isso fazia mal, né? Se ele tem o conhecimento, ele tem um livre-arbítrio, Sim. mas ele sabe que aquilo vai fazer mal a ele, né? Então, é um convite que eu faço aos nossos ouvintes a pensar mais sobre a sua saúde, né? A sair do sedentarismo, a rever o seu tipo de alimentação, os seus hábitos, né? Sociais. Se aproximar, eu vi que o doutor falou muito de Deus, né? Se aproximar mais também, né? Alimentar mais sua fé também acho que é muito importante no dia de hoje, né? Sim, muito fé. Nesse mundo a gente tem que ter uma crença, tem que acreditar em algo, Sim. né? Como cristão, nós acreditamos em Deus, né? E muitos casos que eu tenho que foi a mão de Deus, eu creio nitidamente. Fazer o curso de medicina, né? Não é para qualquer um. Não é todo mundo que quer ser médico e vai ser médico, né? Então nós cremos que quem passa na faculdade de medicina vai passar por um processo, né? 6 anos fazendo a faculdade, depois especializando. E já com o médico, você vai presenciar coisas em que você não aprendeu na faculdade, mas sim que aconteceu, né? Ver essa mulher que eu te falei, que ela estava de mãos erguidas no bloco cirúrgico, como é que explica isso? Deus, né? Temos que respeitar a fé dela, e a fé dela fez muito bem à saúde dela. Que legal. A medicina te escolheu ou você escolheu a medicina? Rapaz, eu acho que isso foi uma semente que Deus colocou no meu coração e germinou em tempo hábil, né? Nos últimos 3 anos eu conheci um grupo chamado Médicos de Cristo. Esse grupo é nível nacional. E há 3 anos, lá em Curitiba, teve acesso a esse grupo, né? E conheci uma médica que era de Goiôerê e professora do integrado, que ela já conhecia, participava desse grupo, mas ela nunca conseguiu montar um grupo local, né? E aí foi possível, junto com ela, a gente montar um grupo em Campo Mourão. Então hoje temos esse grupo. Esse grupo ele tem reuniões mensais lá na clínica, com um foco bíblico mais na área da medicina. Como é que é isso? Interessante. Como é que é isso? Vou te dar um exemplo. Como é que você vai exercer a saúde, você como profissional da área da saúde no ambiente hospitalar, de uma forma mais humanizada? Você conhece os personagens bíblicos que agiram de forma humana para aqueles doentes? Então a Bíblia nos ensina muito, né? Também temos parcerias de trabalho social junto com as igrejas, né? Temos palestras nas igrejas com relação ao Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo. Agora, mais recente, nós fizemos o Maio Amarelo, que foi um mês de prevenção de acidente de trânsito, em que nós palestramos em algumas igrejas com o apoio do Batalhão do Corpo de Bombeiros, também do Trânsito, deu um suporte. Então, ali, os participantes puderam ver como é que está a nossa cidade e região com relação a esses acidentes. Quantos traumas, quantos acidentes têm chegado nos hospitais por falta de prevenção, né? Sim. Por um minuto de desatenção, te levou ao hospital. Quantos acontecimentos também, né? A gente tem percebido, tocou num ponto muito interessante, né? E até te devolver como uma pergunta, se você tem percebido que as pessoas têm buscado mais a Deus, né? Têm tratado mais o Espírito, porque nós, infelizmente,
né? Aqui em Camorão passamos por uma situação, né, que aconteceu, foi morte de 2, né? Lá em uma conveniência, né? A gente viu toda aquela situação, daí eu fiquei pensando também, né? Como algumas pessoas já perderam o amor na vida do próximo, né? O cara chegou com tanta imprudência, atirou, feriu pessoas, e esses casos, né, que a gente tem percebido mesmo a nível nacional. Então, isso que a gente está falando é muito importante para as pessoas também terem noção, né, que nós temos que tratar o nosso espírito, buscar a Deus enquanto ele se deixa encontrar, né? O amor ao próximo está esfriando ao longo dos anos, das décadas, né? Isso é princípio bíblico, obedecer aos 10 mandamentos. Um dos principais é o quê? Amar ao próximo como a ti mesmo, né? E eu digo mais, como a ti mesmo. Você se ama para poder amar o próximo, Perfeito. né? Então fica essa dica Essa àqueles reflexão, né? nos ouvindo aí. É uma boa reflexão, pessoal. Então, estamos chegando aí na reta final do nosso bate-papo com o Dr. Eliezer, né? Ele tirou um tempo para vir aqui nos atender e ficamos aí imensamente felizes, doutor, com a sua participação, né? Até mesmo para a gente fechar, quando você olha para a tua carreira, para a tua história, é uma história tão bonita na medicina, a gente falou aqui de muitos casos, né? Quantas vidas já não foram favorecidas pelo teu conhecimento, pela sua dedicação, pelo seu amor à profissão, pela fé também. Quando você olha para essa longa estrada que você já percorreu, qual que é o sentimento? Fazer essa reflexão até traz uma emoção, né? Porque cada paciente como fosse um tijolo de conhecimento, né? Nós não devemos tratar pacientes como iguais, né? Eu tento passar na faculdade que, embora a patologia da doença seja a mesma, cada paciente tem sua particularidade, cada cirurgia tem sua particularidade, né? Não é porque a indicação cirúrgica é a mesma que a técnica cirúrgica tem que ser a mesma, né? Então, na parte humana, não, de acolhimento do paciente, dos seus anseios e também da sua capacitação como médico especializado. Legal. Eu até estava escrevendo aqui como que você se prepara para uma cirurgia. Você tocou num ponto muito interessante, porque não é um protocolo certinho para todos, né? Como que você se prepara? Isso mesmo. As cirurgias, a gente faz uma revisão dela no dia anterior, o que vai ser feito, quais são os exames, né? Existe todo um preparo, um checklist médico, né? E além disso, a parte também religiosa, né? Eu tenho por hábito, quando eu vou começar a cirurgia, eu faço uma oração. Peço que a Deus possa ser o médico principal daquela cirurgia e que eu possa ser apenas instrumento nas mãos do médico dos médicos, que é o que eu creio. Perfeito. Boa colocação. Eu gostaria que você entregasse, né, para aquele que fuma, vamos direcionar essa fala para quem fuma, né, às vezes está aí fumando já há algum tempo. Qual que é o conselho que você gostaria de dar para essa pessoa, para esse fumante? O que você falaria para ele hoje? Rodrigo, nessa tarde, né, nesse dia eu estou aqui não para julgar o paciente, né? Se ele tem esse hábito de fumar, eu quero que ele tenha consciência, né, das doenças que podem estar relacionadas ao seu hábito de fumar, né? E você tendo essa consciência, você que está nos ouvindo, você deve ter um médico para te acompanhar, né? Uma hora ou outra você pode vir a desenvolver algum tipo de doença. E o que vai fazer diferença no tratamento é o diagnóstico precoce, não o diagnóstico tardio. Então tenha o médico como um parceiro, né? Não seja aquele que só vai procurar o médico quando achar que tem alguma coisa, né? Você está exposto a riscos, a doenças relacionadas ao tabagismo. E é importante. Na minha visão, a gente não está aqui para julgar, porque falamos muito do tabagismo, né, de fumante, porque está muito relacionado à especialidade do Dr. Eliezer. Então é isso, pessoal. Mais um episódio concluído, com a graça de Deus, com muito entusiasmo aí, doutor. Você teria mais alguma coisa para comentar com o pessoal? De repente, alguma pergunta que eu não fiz? Fica à vontade. Opa, tranquilo. Só encerrar, Rodrigo,
quem são os médicos que mexem com pulmão na cidade, né? E aonde Não gosto encontrar o Dr. Eliezer, é importante também. Eu estou ali na Clínica Verdina, Rua Panambi, né? Na condição de médico cirurgião geral e cirurgião torácico. E também temos excelentes pneumologistas, Dr. Regis, doutora Bianca, doutora Rúbia, né? Conheço E alguns, também temos o Dr. Diego. Então, a parte pulmonar de Campo Mourão, temos uma equipe muito boa e muito bem assistida dos nossos pacientes. Então, você que tem alguma dúvida, tem algum exame de imagem em casa, não soube interpretar muito bem, está sem algum médico para te esclarecer, pode nos procurar, fique à vontade. Perfeito, esse foi o Dr. Eliezer Verdim. Compartilhou um pouco da sua história, falou de cirurgia torácica e também de câncer de pulmão, né? Um assunto aí muito interessante para a população, de forma especial para os fumantes, né? Que tem esse hábito. Lembre-se de uma coisa, hein? Um médico para te acompanhar, na minha visão, é obrigatório e vai te ajudar bastante. Doutor, muito obrigado pela participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Muito obrigado, Rodrigo. E mostrando a camisa desse mês, do Agosto Branco, o mês de prevenção e o combate ao câncer de pulmão. Perfeito. Prevenir é melhor do que tratar. Esse foi mais um episódio do O Especialista Podcast. Destacando grandes marcas, conectando pessoas. Até a próxima. Tchau!